Continuando o nosso programa desta sexta-feira, hoje nós estamos conversando com a senadora do PROS do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Manda sua pergunta para ela, vamos participar dessa conversa aqui de hoje, que tem muito de política nacional, obviamente. Então, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp estão disponíveis para você participar nesta sexta-feira. Espero que você esteja aí se preparando para o final de semana, mas que lembre-se daqueles cuidados. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a pandemia. Vanuv. É importante a gente ouvir a senadora, Carol, porque ela está atenta ao que acontece em Brasília. Da Câmara dos Deputados, partindo para o Senado, STF, a senadora está acompanhando tudo, inclusive falando de CPI, ela é presença confirmada em todos os depoimentos. A gente vê através aí também de suas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto que a gente vai trazer agora com a senadora, sobre o tal do voto impresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou em pronunciamento agora há pouco que vai levar a PEC do voto impresso para o plenário da Casa. Ele afirma que a decisão da comissão especial é opinativa em se tratando de uma PEC e, portanto, a discussão pode ir ao plenário. De acordo com o parlamentar, a discussão do assunto será levada ao plenário pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023. Depois da rejeição do voto favorável na comissão especial, hoje deve estar acontecendo ainda, neste momento, o colegiado se reúne para votar um parecer contra a PEC. O procedimento é de praxe. Quando um parecer é rejeitado, um novo relator é acionado para produzir um relatório em sentido contrário. Os partidos que se colocaram contra o voto impresso são PT, DEM, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede. Entre os partidos que liberaram seus membros para a votação a favor estão PP, PSL, Republicanos e Podemos. Então, esse debate poderá ser concluído hoje sobre o voto impresso. Inclusive, algumas coisas podem mudar, né, Ali? Mas é muita coisa que precisa mudar para que hajam 308 votos ali a favor, que é o número que regimentalmente é necessário para que a PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados. Mas vão começar negociações nos bastidores, certamente, e é por isso que o Arthur Lira, opino aqui, insistiu realmente e aceitou que, determinando aí que vá para o plenário esta discussão. A PEC agora vai ao plenário, tem que ser apreciada em 2 turnos ali na Câmara, precisa de 308 votos nas votações para passar. Por ser emenda à Constituição, se aprovada, ainda segue para o Senado. No Senado, doutora Zenaide, as opiniões, elas são mais consensuais em relação a essa pauta? No Senado, a gente está vivendo um momento, Carol, que é tanta coisa nesse país, tanto ataque à democracia, com essa pandemia, com já mais de 560 mil pessoas que foram a óbito, a grande maioria de morte evitável, que a gente ainda não chegou nisso. Eu queria dizer que não é o comum passar pela comissão especial, perder na comissão especial e insistir em outro relatório diferente, contrário, para ir para o plenário. Mas a gente sabe que o presidente da Câmara é aliado do governo, né? Então, isso é uma exigência. O presidente Bolsonaro, ele ataca a democracia quando fala sobre isso. A gente sabe que não tem essas fraudes. Inclusive, quando eles vêm para mim, eu digo, eu fui eleita lá no meu estado, que eu acredito que no Brasil, a mesma urna que me elegeu foi quem elegeu o presidente Bolsonaro. Eu não posso, eu já fui, antes de ser candidata, eu já fui, a gente chama fiscal de urnas, a gente vê que tira aquele documento zerado ali, que faz, e no final se confere o número de eleitores com tudo. Eu
eu não sou a favor desse voto impresso. Não é por nada que você vê, é porque a gente saiu dessa questão que o coronel você votava e exigia provar, tinha que provar o seu voto. Não há necessidade disso. O que eu costumo dizer, não era para a gente estar debatendo isso, para ficar em paz, como o deputado Lira, com todo o respeito. Nós temos coisas mais urgentes, gente. Nós continuamos com mais de 1.000 óbitos dia de uma pandemia que não temos nem 25% das pessoas realmente vacinadas. Vamos estar brigando com essa questão. Isso é assim como se atacasse a democracia. Como você disse, o clima em Brasília é pesado, porque existe todo dia uma fala do presidente, aí cria aquele clima todo e fica a gente sem ver um país onde tem 15 milhões de desempregados, mais de 30 milhões na informalidade e outros 30 subutilizados, era para ter o olhar, o Congresso Nacional, fechado para isso. Geração de emprego e renda e vacinação o quanto antes para compensar o tempo que a gente perdeu. Porque um país doente não se recupera economicamente. E nós não estamos inventando a roda, né, gente? Porque os países que já estão se recuperando é porque cuidaram da saúde do seu povo e o Estado investiu, socorreu aqueles que perderam tudo nessa pandemia e também investiu nas micro, pequenas empresas, que é quem gera emprego e renda. Então, eu acho que a gente vai tentar adiar. Não, eu não acho que seja um assunto salutar. Não é tão importante isso quando se tem a cada 60 dias 60 mil óbitos. Com esses milhões de desempregados, a gente tinha que estar focando. Eu sei que o presidente não está focando nisso, mas o Congresso teria a obrigação de ter uma responsabilidade da gente maior, de ver o que realmente interessa para melhorar a situação socioeconômica do povo. Isso é que emprego, gente, renda, para a população, dignidade. O presidente, ele há algum tempo vinha falando sobre a questão do voto impresso. E ele acentuou o seu discurso, inclusive com tensões junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, principalmente ali com 2 ministros, Alexandre de Moraes e o Barroso. E a gente percebeu essa fala mais acentuada depois dos reflexos causados pela CPI da pandemia no Senado. A senhora acha que é para realmente tentar ali se sobressair diante do que é ou que está sendo colocado ali através dos depoimentos, das investigações do Senado? O Senado, eles insistem, os apoiadores do presidente, que a CPI está desgastando o governo. Mas, na verdade, não é a CPI que está desgastando. O que está desgastando o governo é o desemprego, é a fome, é uma pandemia que a gente sabe que a maioria morreu de morte evitável se ele tivesse tomado as condutas. Então, não ter um plano de alavancar a economia, não existe. Diga, nenhum brasileiro tem conhecimento. O que o Ministério da Economia está fazendo para gerar emprego e renda? O governo deveria estar investindo em infraestrutura, facilitando, porque o Congresso ajudou nisso. A gente liberou 1,2 bilhões de reais, não, 1 trilhão e 200 bilhões para o Banco Central irrigar os bancos para eles financiar as micro e pequenas empresas para as pessoas não perderem emprego. E não foi isso que aconteceu. Pouquíssimas micro e pequenas empresas conseguiram. A agricultura familiar, que está sendo tirado em recurso. E a agricultura, as pessoas têm que entender, por exemplo, quando eu digo dinheiro da educação, dos institutos federais, esse recurso gira a economia local. Então, dizer o seguinte, a CPI, gente, está mostrando, prestando um serviço grande à sociedade. Ela está dando visibilidade àquilo que a gente ouvia falar, eu própria, como parlamentar e médica infectologista, e o governo federal estava se omitindo, tinha ações e omissões. E a gente está provando, a CPI está provando isso.
Não tem como negar que o governo se omitiu, negou a ciência. Cadê as campanhas publicitárias? Um ano de pandemia em televisões, rádios, mostrando como se defender, uso de máscara, distanciamento social. E, por outro lado, vacinas. Ele rejeitou solicitações 100 vezes a Pfizer. Ele não quis comprar inicialmente, só depois de muita luta, a CPI obrigou a eles fazerem um bocado de coisa. Vacina do Butantan, gente. A gente tem, como um país que tem um Butantan e uma Fiocruz, que é pioneira no mundo, respeitado. Nós temos um dos melhores virologistas do mundo. Nós produzimos, já fomos os maiores produtores de vacina para a América do Sul. Basta dizer que em dezembro a gente era para ter iniciado a vacinação. Então não tem ação e omissão. Ele preferiu medicar com medicamentos sem eficácia terapêutica e gastou milhões nisso, com cloroquina, hidroxicloroquina, botando um pouco para tomar ivermectina, insistindo nisso. Criou aquele comitê paralelo e fez isso. E 2, não fez uma propaganda educativa. 3, a gente não esperava esses sinais muito evidentes de corrupção. Ninguém estava atrás daquilo ali. Vocês sabem que aquilo foi surgindo espontaneamente. De repente, a gente descobre que tinha pessoas fazendo lobby para a vacina dentro do Ministério. Muitas vezes, ainda não tinha nenhuma portaria nomeando, comprando uma vacina que não tinha sido nem aprovada pela Anvisa, a Covaxin, e, ao mesmo tempo, negando comprar vacinas do Butantan, aquele consórcio da Organização Mundial de Saúde, que ofereceu, ele comprou o mínimo, insistindo numa tal de imunidade de rebanho natural, que isso é criminoso. Então, isso já está aprovado. O presidente da República e o Ministério da Saúde são, sim, responsáveis pela grande maioria desses 560 mil brasileiros e brasileiras que morreram. Isso tira ele do prumo. O que é que desgasta esse presidente? Quase 600 mil óbitos, que a população hoje tem conhecimento que poderia não ter perdido seus familiares e amigos. Gente, hoje nós temos 50 mil crianças órfãos nesse país da pandemia. Você sabe o que é isso? 50 mil, entendeu? Então, o que é que desgasta esse presidente? O desemprego. O que é que desgasta esse presidente? É que ele não tem um plano para alavancar a economia. Não existe, e não é aqui ser adversária. Meu Deus, eu rezo todo dia, por favor, apresente o plano. E o que desgasta é a quantidade, e não é só a pandemia. Em dezembro de 2019, o IBGE mostrou que a gente já tinha 13,5 milhões na extrema pobreza, Carol e Vanúvio. Então, não é a pandemia. Agora, ele se encarrega de politizar parte da Polícia Federal, as forças de segurança nacional, desmerecer os poderes. Todo dia ele ataca o Supremo. E eu quero aqui dizer que ele propõe, mas o Congresso está aprovando que ele propõe. Né? Vamos então fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente ainda tem muito assunto para conversar com a senadora Zenaide Maia, daqui a pouquinho.